Esse vídeo nada mais é que um desabafo do porquê você é introvertido e como você odeia isso. Aqui eu trago temas universais através de uma ótica de storytelling narrativa. Se inscreva para emergir e comenta se você é uma pessoa introspectiva e como isso te afeta. Há um tempo atrás, vi um vídeo sobre pessoas introvertidas. No vídeo definia um introvertido como alguém que pensa demais no que os outros estão pensando sobre ele em cada ação. É correta essa definição? Não necessariamente. Ele se realiza nele. E introversão não tem nada a ver em você ser tímido, e extroversão não tem nada a ver com você ser dado, ser o palhacinho da turma. Introversão, você está muito mais interessado naquilo que você tem por definições. Então, o externo não te interessa, né? O introvertido, ele se resolve por ele mesmo. Então, o introvertido, ele está pouco ligando justamente para o mundo externo. Ele tem muito mais um referencial interno do que um referencial externo. Esse é o introvertido. Ele se resolve por ele. Ele não precisa da aprovação social. Você estranha ou até tem algum medo de ser tão reconhecido na rua, sendo a principal estrela da internet atual? Cara, eu acho muito legal, e isso tem acontecido cada vez mais. Depois dessa última virada que a gente se conectou com tanta gente, tanto collab, muita gente de várias outras bolhas conheceu a gente. Mas, por exemplo, eu, que nem eu falei, eu tenho muito problema social, de ansiedade. Então, eu tenho fobia social, eu vou em lugar público, prazo de limitação, garfo, tudo, me dá crise, eu tenho que tomar remédio. Então, assim, tem alguns lugares que é muito tenso de eu ir, mas que eu gosto muito pelo carinho. É uma balança ali que eu tento ponderar ali, pra eu conseguir curtir, mas não morrer. Porque eu morro um pouquinho quando eu vou pros lugares assim mais cheios. Essa fala do Brino representa o que muitos jovens e adultos sentem ao tentar seguir padrões de sociabilização. Parece que existem normas e regras que foram criadas automaticamente no nosso mundo, que as pessoas têm esse jeito de sociabilizar e ter interações, mas que não está inscrito em nenhum lugar, e muita gente nasceu talvez com uma deficiência dessa vitamina, né, desse entendimento. Então, para algumas pessoas, o esforço de ter que ir para um lugar público e ter que sociabilizar, fazer networking, interagir, comunicar-se é muito mais difícil que para alguém que já nasceu com predisposição a isso. Mas que é importante a gente ter clareza que existe a pessoa introvertida e a pessoa que tem dificuldade de comunicação. Muitas vezes o introvertido tem essa dificuldade, mas quando ele, muitas vezes por conta de um trabalho ou de algo que a vida o empurrou, deu aquele empurrãozinho, ele consegue ter mais maleabilidade, consegue interagir, sociabilizar, mesmo sendo mais introspectivo. Ou seja, por exemplo, é o meu caso, eu sou uma pessoa mais introspectiva, mas por conta das minhas áreas do cinema e do marketing, eu hoje consigo dar uma palestra para centenas de pessoas, que eu vou ter um frio na barriga, mas não vai ser nada absurdo, assim. Talvez em alguns momentos eu me sinta eu sinta incômodos em ambientes, mas eu consigo lidar muito mais. Mas eu não perdi minha essência de introspectivo. Qual que é a sua essência de introspectivo? Muitas vezes você gostar de ficar mais sozinho, você gostar de ficar mais na sua, não falar muito, ter uma escuta mais ativa. São várias qualidades que, quando você ultrapassa a barreira dessas dificuldades, restam para essas pessoas que são desse grupo, né? A gente adora dividir em grupos, né? Tem os grupos dos signos, os grupos dos coléricos, e também tem os grupos do extrovertido e o introvertido, né? Então, existem muitas qualidades para as pessoas que estão nesse grupo. E aí, com o introspectivo seguro, a gente percebe que o introspectivo seguro se realiza nele, enquanto o extrovertido se realiza no outro, se realiza no objeto. Então aí está uma grande característica que distingue esses dois tipos de pessoas. O introspectivo se resolve, não precisa de plateia, não precisa de aprovação. Só que muitas vezes as pessoas confundem o introspectivo com o tímido, né? Que daí esse sim, ele é inseguro, ele tem a necessidade de aprovação, de fazer parte, de se encaixar no mundo dos extrovertidos, mas na verdade ele é só tímido. Então, de novo, uma pessoa pode ser introspectiva e tímida, ou ele pode ter superado isso e ser somente introspectivo. E das características do introspectivo, tem uma que eu considero, que eu vejo em muitas pessoas. O introspectivo, por mais que pareça contraintuitivo, ele se acha. Ele tem um ego um pouco mais elevado, ele se acha muito bom no que faz, ele se acha muitas vezes um gênio, enquanto o extrovertido apenas está vivendo lá, interagindo e focando no objeto, no outro, sem ter tanto esse ego elevado.
introvertido ele se acha totalmente, e por isso que muitas vezes a gente vê aqueles filmes e aquelas séries como, por exemplo, do The Big Bang Theory, do Sheldon Cooper, que ele se acha muito e ele tem esse jeito mais na dele. E ele gosta muito desses momentos sozinhos para fazer coisas que ele tem habilidade, coisas de ócio, e às vezes só ficar sozinho no lugar. Ele muitas vezes vai sozinho no cinema, vai sozinho numa cafeteria e fica lá. Tem um personagem que eu gosto muito, que é o personagem principal do filme Drive, que é atuado pelo Ryan Gosling. Ele é claramente um adulto introspectivo, e o filme traz essa ótica mais introspectiva, que muitas vezes é a forma que ele vê, as cores que ele vê, e o tempo do filme segue muito o pensamento dele, assim. Ele é um cara silencioso, de poucas palavras, de um olhar bem profundo, assim, bem atento, esperto, e que a forma que é construída esse personagem pra mim é sensacional, porque não fica forçado, não fica estereotipado, fica natural, mas ao mesmo tempo fica complexo. Então a pessoa introspectiva, por mais que pode se achar ou pode ter medos, ela é um universo de emoções, assim. Então muitas vezes ela tá ali resolvendo um conflito, mas tem 1000 coisas passando na cabeça dele. E pensando agora numa ótica de narrativa, esse filme consegue traduzir exatamente esses sentimentos através da atuação dele, através das ações dele, que são bem pontuais e impactantes. Por exemplo, uma cena, ele faz uma ação, 2 ações, e essas ações mudam totalmente a linha que a cena estava tomando. Por exemplo, a cena lá no elevador, que ele vê, são 3 ações, 3 beats de cena, que ele vê a pessoa lá, que a pessoa está pronta para atacar ele e a namorada dele. A segunda ação, ele beija a namorada, e a terceira ação, ele mata essa pessoa. Então como eu disse, então eu gosto muito como esse filme explora esse personagem que, na minha visão, é introspectivo. E o introspectivo, para ele deixar de ser tímido, deixar de ter defeitos que o atrapalham na vida, e ele só somar as qualidades da identidade dele, nada mais é do que ele se autoaceitar. E talvez essa seja uma das minhas grandes missões aqui na internet, fazer cada vez mais pessoas que têm dificuldades, de identidade, pessoas como eu, a conseguir explorar a máxima potencialidade da sua capacidade, dos seus objetivos, e construir histórias como se fosse um cinema. A vida imita a arte imita a vida. Então, quando você se autoconhece, você olha para dentro e se autocompreende, você tem uma possibilidade gigante. E aí tem uma história do filme Matrix, do Matrix 1, quando o Neo vai conversar com o oráculo. Ele entra lá numa sala super simples, e aí tem uma placa em cima escrita Temnosse, que significa conheça a ti mesmo. E o que o oráculo fala é que o conhecimento, o autoconhecimento não é nos dado, é descoberto por nós mesmos. Então nós temos que ir atrás ativamente desse conhecimento para conseguir progredir individualmente na vida. E nesse caso, o Neo entende que as regras da realidade podem ser quebradas e ele pode transcender limites do espaço-tempo. Essa é a verdadeira mensagem de Matrix. Ninguém pode dizer quem você é, você tem que descobrir por você mesmo. E eu acredito que essa é a principal busca da pessoa introspectiva. Você se considera uma pessoa introspectiva? Comenta abaixo. E como que você se sente hoje sendo introspectivo? E já se inscreva no canal, que estamos soltando 2 vídeos por semana sobre temas universais a partir de uma ótica de narrativa.